eu não tenho assim uma ligação com a área pública. Mas você já colocou que ele é o grande tomador de serviço. Tomador de serviço de quem? Das empresas privadas. E aí já começa o papel deste mercado. De que mercado? O mercado que, de alguma forma, participou dessa concorrência, dessa licitação, e que tem, você já deu a primeira obrigação, manter a documentação em dia, ou seja, o aspecto burocrático, independente de começar, né, o aspecto técnico de execução do trabalho, do serviço, do produto, a entrega do produto. E aí, essa pessoa que trabalha agora, nossos ouvintes que são da área privada e que estavam na dúvida, fiscalização pública é para a área pública, não serve para mim. Como é que eu vou fiscalizar isso? Mostra para mim. A fiscalização é de um contrato público, mas não necessariamente exclusiva da administração pública. É isso, tá? Que é importante. Aí, vamos lá. Eu fui lá atrás da lei de licitações, só para fazer uma introdução, mas hoje, né, a lei de licitações mudou, né? Hoje a gente está sob a vigência da 14.133, né, onde ela foi mais clara com essa obrigação. Né? Hoje a coisa está mais apertada, os órgãos de controle estão mais ativos, mais presentes, responsabilizando mais os órgãos. Tá? E hoje a legislação, além de deixar claro essa obrigatoriedade, ela coloca também quem poderá ser fiscal de contratos. Né? E aí ela coloca lá servidores públicos ou empregados públicos, preferencialmente. Por quê? Porque os órgãos públicos também não têm gente, não têm pessoas em número necessário e nem com qualificação necessária para exercer essa atividade. Então, hoje, a administração pública também pode contratar, né, por meio de terceirizações, assistentes, não vai ser dado o nome a ele de fiscal de contrato, mas ele vai ser um assistente de fiscalização, né? Ele vai ser um assistente administrativo que vai subsidiar o fiscal, né? Daquelas tarefas, daquelas atividades, né? E isso hoje está previsto na lei, hoje isso é possível, né? Porque ela coloca também como uma coisa importante, como uma prioridade, além de ter que ser um servidor do quadro efetivo ou um empregado público, tá? Que a pessoa tenha qualificação. E a lei hoje, ela veio com um grande avanço, ela obriga a administração pública a fornecer treinamento para quem vai atuar nessa área. O que ainda também não está sendo cumprido adequadamente. Mas só em estar previsto já é um avanço. Tá? Infelizmente, na área pública, toda vez que se fala em corte de verbas, o primeiro corte é para a área de treinamentos. Né? Como se as atividades que eles executam não fossem prioridades e nem importantes. Aí depois, num contrato que não foi fiscalizado adequadamente, se perde alguns milhões de reais por desvio, por não entrega adequada, por não execução adequada do objeto, pelo não fornecimento nas quantidades previstas. Porque quando a gente está falando da fiscalização, Josué, a gente está falando do acompanhamento da execução de todo o contrato. Tá? E quando a gente vai falando de todo o contrato, essa parte de documentação acaba sendo assim o menos importante, porque eu brinco que essa parte da documentação é cara crachá. Hoje está tudo digital, você entra nos sites, é tudo isso, é o fornecedor que tem que apresentar as certidões, o que o fiscal faz é só conferir, é só checar se hoje tem QR Code, tem código e verificador. Então, isso hoje está muito tranquilo, tá? Diferente de antigamente, que era expedida por um cartório, que o cara, né, às vezes pagava uma taxinha de urgência e conseguia uma certidão não muito católica. Hoje, isso, graças a Deus, é menos um problema, menos uma dor de cabeça para a administração. Mas ele fica responsável por toda a execução. Então, quando eu estou falando em toda a execução, eu vou pegar aqui como exemplo um contrato bem bobinho, né? Quer dizer, que muita gente acha que é bobinho, tá? Mas não é. Que é um contrato de limpeza e conservação. Um contrato de limpeza e conservação envolve mão de obra. Infelizmente, na grande maioria, uma mão de obra não muito qualificada. Porque
área é baixíssima, né? Então não dá para exigir muito. Treinamento, então, coitados, nem pensar, né? Porque isso vira custo. Para a empresa privada, isso é custo, né? E ela tem que apresentar, ela quer apresentar o menor preço para conseguir ganhar a licitação. Então, ela prevê lá no edital que vai dar treinamento, mas depois, quando começa o contrato, ninguém está fiscalizando. Se o pessoal recebeu o treinamento, ela não dá o treinamento. Fornecimento de material. E aí, quando eu falo em fornecimento de material, eu estou falando tanto de quantitativo quanto qualitativo, ou seja, tanto as quantidades que foram previstas, como a qualidade do material que foi prevista, né? Eu estou falando de equipamento, porque pode parecer engraçado, mas o aspirador de pó, a máquina de lavar o chão, isso tudo é considerado equipamento, né? Estamos falando de EPI. Verdade. Estamos falando de matriz Uniforme. de risco. Estamos falando de conferência das carteiras de trabalho para saber se esses trabalhadores estão contratados de maneira legal. A gente está falando de acidente do trabalho. A gente está falando de um monte de coisas que parece que é uma bobeira, parece que é uma coisa simples, mas não é. E aí a gente vê o seguinte na prática, tá? Esse tipo de contratação, ela é calculada em razão, óbvio, né, do tamanho do órgão, se ele tem acesso de cidadãos de fora, se é só público interno, metragem, tamanho de sala, tipo de ambiente, banheiro, cozinha, não sei, ou seja, é feito todo um levantamento, isso tudo é parametrizado para chegar na quantidade de homens, hora que vai ser necessário para cobrir a limpeza e a conservação daquele prédio, tá? Então, vamos supor que se chegou a um número de 200 funcionários para cuidar da limpeza, a gente está falando aqui do Rio, vamos pensar lá na prefeitura, né, do Rio de Janeiro, lá na praça, na Cidade Nova, né? Um prédio grande, muitos andares, aí chegou lá no número de 200 funcionários. Quem é que está lá olhando se os 200 funcionários estão fazendo serviço de limpeza? Se tem 200. Se tem 200. Se tem 200. Se esses 200 estão trabalhando. Se o papel higiênico não é lixa, se tem papel direitinho para secar as mãos, né? O sabonete não é detergente diluído em água. Exatamente. Quem é que vai fiscalizar isso? Entendeu? Se o funcionário da limpeza está usando EPI. E aí começa. Se está de uniforme. Né? Se está de uniforme. Se está usando crachá para ser identificado. Né? E aí, assim, vamos só para não estender demais, tá? Porque se a gente for esmiuçar, a gente chega, sei lá, uns 300 itens. Porque é o tipo de contrato que muita gente acha uma besteira, mas eu considero o de limpeza e conservação e o de vigilância e segurança os mais complexos, tá? Eu tenho lá uma funcionária que está lavando o banheiro. Essa funcionária não está usando a galocha, que é EPI. Essa funcionária está usando aquele sapatinho, que aí quem está nos acompanhando, né, deve conhecer bem, chamado moleca, que é tipo um tênisinho de solado de plástico, não é de borracha, bem vagabundinhozinho assim, já velhinho. Colocando em risco o funcionário, né? Colocando em risco ele mesmo. Ela não está usando luva. Exatamente, colocando ela a pessoa em não risco. está usando máscara. Ela está usando produto químico, porque as pessoas esquecem que produto de limpeza é produto químico. Ah, mas na minha casa, na sua casa, você faz o que você bem entender. Você pode usar cloro puro, sabe? Você pode botar seu pé direto no cloro, sem calçado, sem nada. É um problema seu, não deve, mas se fizer, é um problema seu, porque nem com a sua secretária doméstica você pode permitir isso também, porque são normas da segurança do trabalho. Aí, essa mocinha que está lá, sem luva, sem calçado adequado, sem máscara, escorrega na água sanitária com sabão e leva um tombo no banheiro.
O que pode acontecer com essa mocinha? Muita coisa. Tudo ruim. Desde uma situação leve a uma situação gravíssima. Infelizmente, uma das situações que ocorrem é essa pessoa bater com a cabeça, porque o banheiro é um dos locais mais perigosos que existe, inclusive na nossa própria casa. Se você vê o número de acidentes domésticos que ocorrem nos banheiros das residências, é uma coisa absurda, tá? Então, essa mocinha, ela pode levar um escorregão, bater com a cabeça numa quina de pia, numa soleira, numa quina de vaso sanitário e vir até a óbito. Por negligência, né? Por negligência. E aí, de quem é essa responsabilidade? Do órgão contratante. Do fiscal de contratos, daquela pessoa que nem sabe que foi designada para ser fiscal de contratos. Vamos fazer um loop aqui, voltar lá atrás. Lembra que eu falei que ele é formalmente designado? Nominho, número de matrícula e CPF. É ele, fiscal de contratos, que responde. Depois pode aí até ir com ação de regresso contra a empresa. Como é que a empresa vai alegar que forneceu o EPI, a mocinha que não quis usar, que o fiscal deveria ter fiscalizado, notificado a empresa que ela se recusou a usar e blá, blá, blá. Isso vai gerar lá uma discussão jurídica que vai se arrastar anos. Mas até então, o coitado do servidor está lascado. Porque ele vai responder processo administrativo disciplinar. Se isso gerar indenização, ele vai responder com recursos dele. E o cara nem sabia de nada disso. Estamos em 2025 e a maioria continua não sabendo. E aqui eu te desse um exemplo muito tolo, muito bobo. Você falou de uma coisa simples. Imagine de uma grande obra, né? Quando você falou de um reator, né? De outros serviços, milhares de serviços. Sim, podem ocorrer. São milhares. Então, assim, o papel do fiscal é acompanhar toda a execução do contrato. Toda. Mas o que eu tenho que olhar? Tudo, amigo. Aí o pessoal fala, mas como assim? Isso é humanamente impossível. Infelizmente, é isso que a lei determina. Então, assim, o que a gente procura é ensinar algumas estratégias, alguns mecanismos de controle. Claro que vai chegar uma hora que algumas coisas você vai acabar alternando na amostragem, né? Só que, se você já começa, se um contrato começa a ser executado e o fiscal já começa presente, mostrando para a empresa que ele conhece o edital, que ele conhece o termo de referência, que ele conhece o contrato e que ele sabe quais são as obrigações da empresa, a empresa já chega mais leve. É muito comum a gente ver algumas empresas, né, fornecedoras da administração pública, que num determinado órgão ela anda pianinho, 100% correta. E na outra é uma bagunça. Por quê? Aqueles 200 funcionários que a gente falou lá que teria que ter lá no prédio limpando, se ela deixar de botar 30, faz as contas. Menos 30 vezes o salário. Menos. 15% a menos. Não. Dependendo do contrato, vai mais, tá? Porque é salário, todo o EPI é calculado em cima das pessoas, os encargos trabalhistas, os encargos tributários, material, todo esse cálculo, né? Esses editais eles vão com uma planilha, inclusive com fórmulas e tal, parametrizado. Tem uma outra legislação, uma instrução normativa, que rege, né, a maneira de você apresentar a proposta nesses casos de prestação de serviços, que já te dá muita coisa parametrizada, mas é um efeito cascata, mais a taxa de administração da empresa. Então, aqueles 30 funcionários que ela deixou de colocar para trabalhar, vira lucro para ela. E mau serviço para nós.
né, que são dos usuários. Esses 30 que eu estou falando é o que ela deixou de colocar para trabalhar. Fora o que ela coloca para trabalhar, mas não assinou a carteira. O cara, às vezes, porque, assim, infelizmente, né, como eu falei, tem alguns contratos que a mão de obra é muito precarizada. Então, às vezes, você vê muito também em contrato, em alguns contratos, né, o cara que trabalha na limpeza e que ele foi demitido da empresa anterior e está no seguro-desemprego. E aí ele fecha com a nova empresa para ele trabalhar 4 meses sem carteira assinada para poder continuar recebendo o seguro-desemprego e depois a empresa assinar a carteira dele. Para a empresa, ela não está nem aí, é menos 4 meses que ela vai ter custos tributários, trabalhistas, blá, 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 blá. O problema é, se aquela mocinha que levou o tombo no banheiro era essa pessoa que estava sem carteira de trabalho assinada porque estava pelo seguro-desemprego, aí o fiscal que não fiscalizou isso. Entendeu? E outra situação também que acontece, pessoas que estão pelo benefício do INSS por problemas de saúde. Ela passou perícia e foi declarada incapacitada para o trabalho. Mas está lá, pendurada numa escada, limpando a janela do prédio. E a carteira não está assinada. Essa mocinha cai. E é um problema para se administrar essas situações. Então, isso tudo cai no colo do fiscal de contratos. Mas voltando à segunda parte da sua pergunta, Josué. E aí, onde que entra a figura dessas pessoas nas empresas privadas? As empresas sérias, porque, claro, tem empresa que não é séria, mas tem as empresas sérias. As empresas sérias precisam ter uma pessoa que vai se antecipar. Por quê? Porque se ele pegar do outro lado um órgão da administração pública que tenha fiscal de contratos e que exerça a função dele, ele vai sofrer a multa todo mês. Por quê? Porque o contrato prevê isso. Para cada descumprimento, ele pode sofrer advertência, ele pode sofrer multa, e dependendo da rescindência, o contrato dele pode ser até rescindido e ele ser declarado inidôneo. Ou seja, não poder mais fornecer para a administração pública. E, às vezes, alguns problemas acontecem com empresa privada, não é porque ela agiu de má fé, é porque ela também não se preocupa em conhecer a legislação, porque ela acha que, como isso é contrato administrativo, e a lei de licitação é uma lei correlata à administração pública, e ela é do mundo privado, precisa saber disso. Mas se eu vou ser fiscalizado com base numa determinada norma, eu preciso conhecer essa norma. Entendeu? Se o meu pagamento, para não ser glosado, depende da boa execução do meu serviço, eu preciso ter alguém que também, por parte da minha empresa, fique responsável por fazer essa ponte com a administração pública para garantir que tudo ocorra da melhor maneira possível. Ou seja, é uma garantia da empresa de que ela está cumprindo. Por isso que é uma carreira ter profissionais, que ela precisa entender que ela tem que ter profissionais, né, que sejam capacitados para fazer essa ligação. Hoje, aqui nós temos uma pergunta. Peraí, Patrícia, nós temos uma pergunta aqui do Jorge. Hoje, o que uma boa parte das empresas privadas fazem é só ter um preposto, porque a lei exige. Ou seja, o que é esse preposto? É um representante da empresa para interagir com a administração pública, receber documentos, tomar ciência de determinados documentos, mas ele não é um fiscal de contratos também, entendeu? E aí fica... capenga essa. Márcio, tem uma pergunta do Jorge. Né? Me permite. Entre no nosso YouTube, Papo Transparente. Você também pode nos assistir pelo Spotify e no LinkedIn. Não perca, falamos sobre o que está acontecendo de atual e das possibilidades de emprego, de trabalho, de empreendedorismo, de startup, de estágio, tudo voltado para você.